Oi, oi, oi! Tô muito feliz, gente. A quarta temporada desse podcast incrível que você já sabe. A gente fala sobre o quê? Vendas, empreendedorismo, gestão. Já passaram mais de 90 empresários aqui, não só de Joinville, mas conhecidos nacionalmente. E antes de eu falar dele, gente, eu tô tremendo aqui. Eu tô fazendo cara que tá tudo bem, mas não, eu tô aqui, ó, minhas pernas estão assim, vai dar tudo certo até o final. Tô muito feliz que ele aceitou. Mas antes eu preciso fazer aquele o que famoso merchan do quê? Você se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar bastante, compartilhar esse conteúdo, porque, gente, aqui a gente vai falar tantas coisas importantes para sua empresa. Eu sei que aqui no canal tem pessoas começando o seu negócio e se inspiram nessas pessoas que vêm aqui para dar continuidade aí no seu sonho. Então fica aqui até o final, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. E nada mais, nada menos do que ele, Miguel Abuabi. Eu li tanta coisa a seu respeito, e mais do que isso, estou em Joinville desde 2006, eu ouço tanta coisa boa a seu respeito, que é uma satisfação imensa te receber aqui nessa meu primeiro episódio da quarta temporada. Muito, muito obrigado por você ter aceito e bem-vindo. Que bom, muito obrigado. Eu fico feliz. Fico feliz enfim, em ouvir essas palavras, né? Que são gratificantes. A gente trabalha, a gente se dedica e, no fim, a gente quer deixar alguma coisa de útil para a sociedade e para os jovens, né? Que vão tomar novas posições nas suas empresas, novas posições na nossa economia, no nosso mundo. Que bom. E olha, eu já queria começar uma coisa que eu fiquei vendo na sua história não está aqui, agora eu vou pegar o Miguel de surpresa. Uma pessoa como você que já conquistou tanto, vamos falar, poderia estar viajando, poderia falar assim, já é o senso do legado que faz você, porque assim, você está construindo tanta coisa para todo mundo, né? A gente tem aí esse caso, né, que eu até separei aqui para ler para vocês, para não falar besteira, que é da causa, né, que o seu Miguel, você, né, ele me permitiu, né? Miguel Abuabi, a reforma tributária, né? Também tem ligação com a proposta de simplificar. A Abuabi criou um modelo de cobrança automática de impostos sobre valor agregado que foi absorvido pelo deputado Luiz Carlos em seu projeto de reforma tributária. Os dois até assinaram juntos um livro sob o tema intitulado Não Dá Mais para Postergar. Trata-se basicamente de um sistema que impede que 1/3 da carga tributária se perca por sonegação, inadimplência, dívida ativa, enfim. É algo que beneficia quem faz a coisa certa, achei fantástico essa frase, e prejudica quem não age corretamente, explica Abuabi. Peguei de um dos trechos de uma outra reportagem. Por que fazer isso, né? Eu olho para ti, vem muito a palavra legado, porque assim, você já construiu tanto, e a gente vai falar aqui no bate-papo, tenho certeza que está construindo muito mais, mas isso aqui não é só sobre o Miguel, é algo que vai beneficiar todo mundo que tem empresa. Por que isso? Então, uma das frases que eu tenho é que o importante não é ter uma vida fácil, mas ter uma vida dignificante. O importante é viver uma vida plena. Uau. E eu acho que esses pensamentos, essas frases todas, é porque se nós temos capacidade para construir, para a gente motivar e criar um mundo de negócios, então nós temos que deixar um legado. Nós temos que deixar alguma coisa para gerações. Então, nem tudo é fácil. Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com inovação. Muita coisa dá certo e muita coisa a gente atropela, mas o importante é a gente aprender com os erros e a gente construir sempre. Sim. Então, eu acho que é isso, é deixar alguma coisa, deixar algum legado para as próximas gerações.
E você tem deixado, né? Eu tô aqui, assim, eu tô bem como espectadora, né? Mandei aí para alguns amigos, falei, gente, depois vocês assistam, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito também contigo aqui nesse bate-papo como ouvinte. E você aqui ao longo desse bate-papo tá passando em vários momentos o arroba do Instagram, né? Do Miguel Aboab, siga também. Ele também fala muito sobre, né? Essa causa da reforma tributária ali. E eu já quero começar com a primeira pergunta. Qual foi o momento ou experiência que mais influenciou sua trajetória como empreendedor? Um momento assim que você fala, Mariana, se eu fechar os olhos agora, eu lembro daquele momento, eu lembro das sensações. Pode ser errado, pode ser coisa boa. O que você lembra? Isso começou há muitos anos, né? Então, eu era um jovem aprendiz. Uau. Então, o meu irmão mais velho já havia se formado em engenheiro mecânico, ele havia se formado pelo ITA, e ele, depois de trabalhar em indústria automobilística, ele decidiu abrir uma pequena ferramentaria, e eu acabei trabalhando com ele numa ferramentaria e aprendi, enfim, mexer em máquinas. Mais tarde eu fiz o Senai, que foi muito importante, me ajudou muito a conhecer. Então, na minha juventude eu já trabalhava, porque, embora fazendo o Senai durante o dia, eu fazia o ginásio ou o científico à noite. Então, e o Ou seja, Senai, passava o dia todo estudando. o Senai era em semestres alternados. Então, em um semestre eu estudava o Senai e no outro semestre eu trabalhava, e na época era nessa ferramentaria do meu irmão. Então, isso já era alguma coisa em termos de aprendizado, né? Então, mais tarde eu também me formei pelo ITA, né? Enfim, consegui passar lá no vestibular e depois eu consegui sair do ITA nas vias normais, ou seja, eu me formei pelo ITA, porque tem muita gente que sai pelo caminho, né? E não consegue terminar. Mas, enfim, eu tive essa formação e a gente acompanhou muitos exemplos de empreendedorismo, né? Então, se você olhar o grande empreendedor Osiris Silva, que fez a Embraer, aquilo é um empreendedorismo, é alguma coisa que a gente olha e vê a luta, vê o que é uma dedicação, é uma história, e de repente a gente vê uma Embraer. É coisa assim, é emocionante, é coisa de arrepiar. Então, esses exemplos marcaram muito, e a gente sabe que a Embraer, embora o Osiris Silva foi o grande líder, mas ele soube formar uma grande equipe, ele soube motivar pessoas, e ele passou por muitas dificuldades, e a Embraer, em algumas situações, tinha o risco de não sobreviver, e ele conseguiu. Então, digamos assim, um nome, um líder, que isso foi lá no começo, né? E eu vivi, né, a fundação da Embraer, eu vivi o momento em que o Bandeirante fez o seu primeiro voo. Uau. Eu acompanhei os meus colegas, né? É uma emoção muito, muito grande a gente ver momentos como esse. E isso é empreendedorismo. Mais tarde eu vim trabalhar na Consul, em Joinville, vim como consultor, nada a ver, né, o cônsul com o consultor, mas eu vim trabalhar na Consul em Joinville e acabei implementando sistemas de tecnologia, sistemas de controle de produção, já que eu tinha experiência em fábrica. Né, na minha juventude, eu andava de macacão, mão de graxa, e era o meu ambiente, era oficina mecânica, era fábrica, era produção. E aí eu acabei implementando sistemas de controle de produção. Mas aquilo tudo que eu implantava no computador eram coisas novas no Brasil.
eu recebia, as máquinas eram importadas e os computadores também, quer dizer, os programas de computador eram importados. E o pessoal que vendia computador aqui, eles não sabiam, né? Sim. Eles vendiam o computador, bom, mas o que você vai fazer? E o que é isso, né? Fala, mexe, o que é isso, né? Eles vendiam esse programa de computador, desculpa, vendiam o computador e o programa de computador, a empresa, o software, ele chegava a dar de graça porque o caro era o computador, né? E então eu recebia manuais dos Estados Unidos de alguns programas de controle de produção. E eu acabava estudando, analisando tudo aquilo e implementei muita coisa. Que, aliás, eu acho que o que a gente aprende no ITA, a gente aprende a aprender. Uau. Ou seja, nós vamos pesquisar, nós vamos trabalhar, vamos descobrir as coisas. E assim, eu acho que enquanto as diversas empresas utilizavam um computador para fazer folha de pagamento ou contabilidade, eu vinha usando o computador para fazer controle de produção, controle de estoques. Uau. E isso foi no início da minha carreira. E o vendedor de computador, eles sabiam que eu estava fazendo uma coisa diferente e eles, para vender mais computadores, eles traziam outros clientes para ver as coisas que eu estava fazendo na Consul. Uau. E cada, enfim, visita que eles traziam, os caras gostavam muito daquilo que eu fazia. Os caras achavam fantástico, os caras, sei lá, o sistema de custo, o sistema de lista de materiais, as compras, estoques, carga de máquinas, coisas. E isso deu uma confiança muito grande, e daí eu estou respondendo a sua pergunta, Sim. o que me fez, de repente, entender que eu seria um empreendedor. Então, foi, embora trabalhando na Consul, essas visitas ficavam admiradas, digamos assim, com aquilo que eu vinha fazendo, e aquilo dava uma confiança muito grande no meu trabalho. Eu achei que muitas empresas tinham a necessidade de fazer aquilo, a necessidade, ou que eu atenderia a necessidade de muitas empresas. E assim, quando a Consul foi vendida para a Whirlpool, embora eu fosse o gêniozinho da empresa, mas é evidente, a Whirlpool já tinha muitas das coisas que eu fazia. Sim. Então, eu já não era mais o estrela, eu já não tinha tudo aquilo. E entendi que aquele meu conhecimento poderia ser útil para as outras empresas. E então, essas visitas é que me trouxeram um estalo que sim, eu posso ser um empreendedor. E foi assim que eu comecei a minha primeira empresa, a DataSul. Gente, só para vocês entenderem, é que assim, ó, a história de Miguel, ela se entrelaça tanto com a história de Joinville, que depois se entrelaça tanto com a história do Brasil e depois do mundo. Porque hoje a gente fala muito de tecnologia, hoje a gente ouve muito sobre tecnologia. Estávamos conversando aqui, né, sobre a tal, né, inteligência artificial, que agora, né, é a bola da vez. Mas a gente está falando de um momento que o Miguel, ele fez coisas muito disruptivas naquele momento, né? Para hoje nós estarmos vivendo o que nós estamos vivendo. Você tem essa consciência disso? Que a sua história... Porque para mim, né, que tenho 37 anos, eu vendo daqui... É muito ligado, tudo que a gente está colhendo hoje tem parte desse teu processo lá atrás também, de pesquisar, de ver. É claro que ninguém faz nada sozinho, né? Você deve ter um time, um baita time para ter crescido tanto, né? Mas você tem essa noção, assim, de como é forte essa história e de como isso também vai, em outras gerações, a gente vai ainda estar falando sobre esses seus cases de sucesso, Miguel? Pois é. E não estava nada aqui escrito, tá, gente? É que vai dando esses insights, assim, mas é porque é maravilhoso essa história. Então, a gente não tem... Quando a gente faz as coisas, a gente faz com o melhor intuito, que tudo possa dar certo, e muitas vezes a gente é motivado pela necessidade.
E depois você vai me perguntar, eu te falo alguma coisa sobre a resistência à mudança. Mas muitas vezes as decisões que são tomadas é porque quando você vê que é a única saída, não tem outra. Não tem outra, a gente acaba sendo criativo, a gente acaba inventando algumas coisas e que eu acho que no caso que você se refere, deu muito certo e talvez é um dos cases que pode ter ficado aí na minha história. Então, nós tínhamos a empresa DataSul e tínhamos cerca de 500 funcionários e éramos uma empresa de RP muito bem sucedida, talvez certamente a maior empresa de RP no país. E a gente atendia empresas médias para grandes. Nós atendíamos grandes empresas. E foi quando veio para o Brasil a SAP, que é uma grande empresa mundial e que atende grandes empresas. Então, nós, da DataSul, fomos muito mais impactados pela vinda da SAP para o Brasil do que outras empresas, por hipótese a TOTVS, que já trabalhava com empresas pequenas. E a SAP fazia oferta para os nossos funcionários. Então, nossos programadores, nossos vendedores, teve um processo muito agressivo de contratação de pessoas com experiência nessa área e nós éramos, evidentemente, a empresa com o maior número de funcionários e que eram alvos, digamos assim, da contratação deles. E nós perdemos muitas pessoas num determinado período. E a gente estava, inclusive, lançando um produto novo, estava lançando um produto para trabalhar debaixo do Windows, né, que foi recém-lançado. Recém-lançado naquela época. Então, a gente teve uma dificuldade muito grande com o pessoal. E eles saíam para ganhar o dobro ou o triplo do salário. Uau. E eu chamei meu pessoal e falei, olha, eu não tenho como pagar para vocês o dobro ou o triplo do salário, a menos que a gente venda o dobro ou o triplo. Então, vamos fazer uma coisa. Eu propus a eles. Vocês, por exemplo, o pessoal que desenvolvia a folha de pagamento, vocês custam 30% com todas as despesas, com tudo, sobre o valor que a gente fatura em termos de folha de pagamento. Então, vocês continuam recebendo 30% de tudo que a gente faturar. Se a gente faturar o dobro, vocês recebem o dobro. Uau. E vocês podem, inclusive, vender para os nossos clientes consultoria, serviços específicos que eles possam querer, vocês atendem direto e vocês vão faturar mais. E assim foi com o pessoal da folha de pagamento, depois com o pessoal dos sistemas financeiros, depois com o pessoal de logística, e assim nós criamos as franquias, aonde todos os empregados, até então empregados, se transformaram em donos. Uau. Porque eles ganhavam um percentual do faturamento. Então, praticamente todos eles eram sócios. Eu não sabia, mas eu estava criando uma escola de empreendedores. E hoje, quer dizer, essa nossa experiência são centenas, ou eu acho que pode chegar, eu não vou dizer milhares, mas centenas certamente, 200, 300 que passaram aquela época conosco, hoje são empresários bem-sucedidos. Uau. Ou são gestores de grandes empresas muito bem-sucedidas. Então, eu criei uma escola na de crise, né? empreendedorismo. Na hora que você falou assim, exatamente, eu tenho que fazer alguma coisa, estou com um produto para lançar, não posso perder essas cabeças pensantes, que são importantes para o processo, e ainda assim criar mais uma coisa disruptiva.
E eu queria te perguntar algo aqui. Vamos falar alguma coisa da Folha, né, gente? Porque eu mandei as perguntas para ele e eu tô saindo completamente fora do script. Mas eu queria te perguntar como você enxerga a importância da sustentabilidade nos negócios hoje em dia e como que isso influencia, né, nos seus negócios, nas suas empresas. Então, a sustentabilidade, eu acho que vem da motivação da equipe. A equipe é muito importante. E a equipe precisa ter um líder, é evidente. Nós precisamos, como líder, definir a nossa estratégia. E uma vez definida essa estratégia, nós precisamos definir como que nós vamos atender essa estratégia ou aquela nossa visão. E para isso, nós precisamos definir a nossa vantagem competitiva. Mas é mais do que isso. A vantagem competitiva, muitas empresas escrevem, mas o seu concorrente escreve a mesma coisa. Sim. Então não adianta você falar que você tem uma vantagem competitiva se o teu concorrente está escrevendo a mesma coisa. Então nós precisamos escolher aquilo que é a nossa vantagem competitiva decisiva. A vantagem competitiva decisiva é atender uma necessidade de um mercado suficientemente grande, sem que o teu concorrente não atenda ou venha atender em curto espaço de tempo. Uau. Então, talvez o trabalho mais difícil num planejamento estratégico é entender qual é a vantagem competitiva decisiva da sua empresa. Aquilo que você escreve, mas o seu concorrente não escreveu. Então, muitas vezes você fala assim, qual é... porque nós temos uma equipe dedicada. Porque nós temos um bom sistema de marketing. Mas o concorrente está escrevendo a mesma coisa. Então, a vantagem competitiva, e dá para dar muitos exemplos, fique à vontade, isso. Se quiser contribuir, traga um exemplo para nós. Então, de repente, a empresa ela se especializou ou tem uma determinada vantagem que o concorrente não tem. Vamos para um caso muito simples, o caso de pizza. Então, a sua empresa consegue fazer pizza muito rapidamente. Ela tem uma linha de produção de pizza que bateu o pedido, já está em casa. E ela entrega em 10 minutos. Então, ela desenvolveu um processo tão rápido de fazer a pizza e agora ela passou a ter uma vantagem competitiva decisiva, ou seja, ela atende uma necessidade de um mercado suficientemente grande, enquanto os concorrentes levam meia hora para entregar pizza e eles entregam em 10 minutos. E agora eles precisam criar uma oferta. E a oferta, a gente usa o termo, eu digo o mundo TLC, depois eu vou falar mais do Eliyahu Goldratt. A oferta, a gente usa o termo máfia offer. A máfia offer é uma oferta da máfia, é uma oferta que você não pode recusar. É uma oferta tão boa que não tem como, não tem como recusar. E é isso que vai lhe fazer o mercado. Então, a oferta, por hipótese, seria: nós lhe entregamos a pizza em 10 minutos e, se não entregar em 10 minutos, a pizza é de graça. Uau! Isto é uma oferta irrecusável. Então, quando você abre e fala, eu tenho aqui, vou comprar pizza, você fala, esse cara aqui me entrega em 10 minutos. E se ainda não entregar... Daí, então, ele assume um compromisso de que aquilo é uma vantagem competitiva decisiva. E se o concorrente tentar fazer a mesma coisa, se o concorrente não estiver preparado
para entregar a pizza em 10 minutos, ele vai ter que entregar um monte de pizza de graça e o concorrente teria um problema. Então, isso é um exemplo no planejamento estratégico, criar o que é uma vantagem competitiva decisiva e a oferta correspondente. Então, a sustentabilidade de um negócio vai depender de você de atender uma necessidade de um mercado suficientemente grande e treinar toda a sua equipe dentro daquela estratégia que você montou. E a empresa, então, vai ficar nisso e não precisa fazer muito mais coisa além disso. Uau, fantástico. Gente, é uma mentoria, né? Depois, ainda bem que vai ficar gravado isso, porque eu vou assistir de novo, né? Uma baita mentoria isso, né? Ó, o Fagner tá aqui atrás das câmeras, ele tá assim. E faz total sentido, porque a gente que é empresário, a gente vive num mundo tão competitivo, mas agora você disse tudo, se eu tenho algo que o meu concorrente não tem e ainda assumo de novo um compromisso com o meu cliente, a tendência dele permanecer comigo é muito mais forte, né? E aí vem a sustentabilidade nos negócios. Perfeito. E aí eu queria te perguntar aqui, eu separei aqui sobre a superação, mas eu até procurei uma foto sua meio triste, não acho, só acho que esse sorriso seu, da onde vem esse sorriso, eu vou parafrasear aqui. Você já deve ter superado muita coisa nesses anos de negócio. Superou crise econômica, crise política, crise interna, crise fora, funcionário, família. A gente tem de tudo nesse cenário. Como não perder o bom humor que você tem? Eu vejo isso muito claro em você, em tudo que eu pesquisei sobre você. Consegue levar com essa leveza? Como se supera isso? Tem uma frase que o Miguel carrega com si? Tem um dia que, vou lá, respiro. Tem alguma coisa que faz no dia? Como manter essa leveza diante de todos esses desafios? Então, daí está tudo muito ligado com o meu guru, meu mestre, o Eliyahu Goldratt. E ele não era nada simpático. E não é que ele era um cara muito duro, muito direto nas suas respostas. Mas o Eliyahu Goldratt talvez foi a pessoa que mais influenciou. Então, depois do Osiris Silva me incentivou a ser empreendedor. Mas o Eliyahu Goldratt, ele me ensinou o mundo dos negócios. Me ensinou a pensar. Uau. Então, ele escreveu muitos livros. O livro mais conhecido do Eliyahu Goldratt foi A Meta, que ele fala de uma história de produção. Aquele foi o primeiro livro, e ele escreveu vários livros, embora ele começasse falando de produção, mas depois que a empresa então tinha a produção, conseguia atender pedidos, mas tinha dificuldade porque as vendas eram baixas. Então, ele não tinha pedido suficiente para a capacidade. Aí ele inventou uma história toda de marketing e inventou a história da máfia offer para criar uma oferta e poder aumentar a demanda da fábrica. Daí ele escreveu livros também sobre a parte de gestão de pessoas, escreveu sobre gestão de projetos. E o último livro que ele escreveu foi A Escolha. E eu aconselho a todos a ler, fica aí a dica. Esse livro não tem mais na forma impressa em português. Eu mandei, inclusive, imprimir 500 cópias, que em muitas situações eu tenho presenteado algumas pessoas. Talvez um outro, de repente, que se interessar, talvez eu tenha algumas cópias impressas. Eu já vou falar, eu me interesso, tá? Já vou deixar isso registrado aqui. Tá bem. E a cópia eletrônica está disponível. A Escolha. E na Escolha, ele fala sobre os pilares do TLC. E
nos pilares, ele diz que todo sistema complexo tem uma solução simples. Uau! Todo problema complexo tem uma solução simples. Que sempre existe uma solução ganha-ganha. Que as pessoas são boas. Não, essa fritou a cabeça. Não, fala de novo. Todas as pessoas são boas. Que as pessoas são boas. Tá. E, finalmente, nunca diga eu sei. Uau. Never say I know. Então, quer dizer, você fala o que tem isso a ver com o sorriso ou com o humor. Eu acho que tudo isso nos traduz uma certa confiança, que tudo tem solução, que o mundo é bom e nós somos capazes de realizar muita coisa. Então, eu não sei se ia perguntar mais para frente, mas fique à vontade, tá? A gente tem um programa que eu trouxe, é um programa, quer dizer, embora ele Arro Goldert, ele tenha desenvolvido todo esse conceito para empresas, houve uma educadora nos Estados Unidos que entendeu que todos esses conceitos podem ser aplicados na educação. Uau. E podem ser aplicados para a criança, ensinar a criança a pensar. E esse programa eu trouxe para Joinville. Então, nós traduzimos os materiais e aí, na época, até um dos materiais eu até pedi para quem dublar. Quem dublou foi o Isaac Bardavi, que ele é meu primo e ele dublava o Wolverine, é um orgulho nosso. Aí ele dublou todo esse material que a gente, enfim, disponibilizou para as crianças. É um material dublado por ele. E a gente, então, começou a trazer esse programa para as escolas. E nós temos 3 ferramentas que a gente ensina primeiro aos professores e os professores vão ensinar às crianças, aos alunos. E uma delas é o objetivo ambicioso. Não. Então, como que você pode traçar ou qual é o seu objetivo ambicioso? Ou ainda, ao se perguntar para as professoras o que você já conquistou e que você se orgulha de ter conquistado na sua vida. Cada pessoa, de alguma forma, já teve uma grande conquista. E muitas vezes elas estão com problemas, estão, enfim, com dificuldades, com frustrações, mas elas já passaram por momentos difíceis. E talvez até piores, né, do que aquele momento. E elas já tiveram grandes conquistas. Uau. Agora, vamos estabelecer qual é o seu próximo objetivo, qual é o seu objetivo ambicioso. E muitas vezes numa escola, nós procuramos estabelecer qual é o objetivo ambicioso desse grupo, desse time. E uma vez que você estabelece esse objetivo, quais são os obstáculos para você atingir esse objetivo? Então, nós estamos aplicando esse programa no SESI, e a gente está fazendo inicialmente, são 2 turmas de 15 professores, e as professoras, quer dizer, têm aula numa semana, depois na outra elas passam isso lá para os seus alunos. Né? Uhum. E aí um dos alunos falou, bom, o meu objetivo ambicioso é descer o morro, o morro aqui da Boa Vista, tá, né, do Mirante, sim. É descer o morro de bicicleta. E aí, bom, esse é teu objetivo ambicioso. E aí ele mesmo, bom, mas para isso eu sei que eu preciso ter uma bicicleta
que tem a capacidade para fazer isso. Para isso eu vou precisar juntar dinheiro para comprar bicicleta, para isso eu vou precisar tirar boas notas, para isso eu vou precisar... E ele mesmo começa a estabelecer os obstáculos e tudo aquilo que ele precisa fazer para alcançar o objetivo ambicioso. Então, isso é uma das ferramentas que a gente aprende com Eliyahu Goldratt, essas técnicas do objetivo ambicioso, que todo sistema complexo tem uma solução simples. E assim, quer dizer, tem muita coisa que dá para falar. Não, e aí você vê que faz... acho que você entendeu o porquê que eu trouxe, né, esse título para esse nosso bate-papo, porque assim, para mim, quando eu leio a tua história, quando eu leio tudo que você já construiu, não são só ideias. Eu coloquei, né, idealizador e criador de soluções, porque ideia todo mundo dá. Mas tá, e aí agora? E fazer isso acontecer, e tirar isso do papel, e isso de fato realmente não só transformar a minha vida, mas transformar a sociedade. Que eu vejo isso muito na sua história. Não é algo pensando só em mim, mas tá, isso aqui vai ser bom pra mim, ok, pensei, mas o que isso vai agregar, né, num todo? Eu vejo muito isso. E trazendo isso, quero trazer essa pergunta para você, como que se equilibra, né, essa busca pelo sucesso financeiro com a responsabilidade social e ambiental, que eu também vejo isso muito na sua história, né? A social acabou de dar esse exemplo, né? E o ambiental, né? Como que dá para ganhar dinheiro e dá também para ter esse outro pilar ligado na sociedade nessa forma ambiental também? Lá atrás a gente estava mais envolvido com o ambiente com o meio ambiente, né? E nós até fizemos um programa, a gente também tinha uma monitora, ia nas escolas, ensinava o ciclo da água, a chuva, enfim. E a gente tinha esse programa, mas depois a gente concentrou no nosso instituto muito mais esse conceito de ensinar as crianças a pensar. A pensarem. Então, se elas pensarem, elas vão cuidar do meio ambiente, né? É verdade. E até tem, porque... Então, quando a gente fala de ensinar a pensar, eu falei agora há pouco do objetivo ambicioso. Outra técnica que a gente tem é a técnica do ramo. A técnica do ramo, você fala... Bom, uma coisa é você chegar para uma criança e falar: você tem que escovar os dentes, você tem que escovar os dentes, você tem que escovar os dentes. E a outra coisa é falar: qual é o ramo positivo de escovar os dentes? Aí as crianças vão responder: porque daí não vem o bichinho da cárie, porque daí você vai ter um dente bonito, você vai se alimentar bem, você vai ter boas notas, você vai arrumar um bom emprego, vai arrumar uma namorada e vai ser feliz. Então, esse é o ramo. E eles mesmo criam essa história. Eles pensam e te dão a resposta do ramo positivo. E qual é o ramo negativo de não escovar os dentes? Porque daí vem o bichinho da cárie, e aí você não vai se alimentar bem, você vai ter um dente feio, você não vai arrumar, não vai se alimentar bem, não vai tirar boa nota, não vai ter um bom emprego, não vai arrumar uma namorada e não vai ser feliz. Eles mesmo criam essa história. Uhum. Então, uma coisa é você mandar, você obrigar a fazer, e a outra coisa é ensinar as crianças a pensar. E aí, os professores na escola, eles submetem vários exercícios. Qual é o ramo positivo do não bullying? Qual é o ramo negativo do bullying? Qual é o ramo positivo de tomar vacina? Qual é o ramo negativo de não tomar vacina? Qual é o ramo positivo de não poluir os oceanos e qual é o ramo negativo? Perfeito. Então, isso tudo está embutido nesta forma de raciocínio no ramo. Você pode explorar muita coisa de meio ambiente usando essas técnicas, essas metodologias que eu falei
do thinking process, do processo de pensamento. Fantástico. E qual que é o conselho que o Miguel daria para um jovem empresário? Ou uma pessoa que está começando um negócio agora, né? Qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Então, eu acho que o importante é identificar uma necessidade de um mercado suficientemente grande, né? Ter uma equipe, a equipe se concentrar, se focar nesse tipo de trabalho, nesse projeto. Então, eles já passaram a ter um objetivo ambicioso, quais são os obstáculos, como é que eles vão fazer para vencer cada um dos obstáculos. Isso tudo é um planejamento, isso tudo é um thinking process. Muitas dessas coisas tem no livro A Escolha. E muita gente leu esse livro A Escolha e pessoas que não sabiam o que fazer ou o que estudar. E teve alguns pais que falaram, olha, o meu filho leu esse livro, ficou super empolgado e ele hoje tem muito claro o que ele vai fazer. Mas, então, o jovem, para ser um empreendedor, ele evidentemente tem que identificar uma necessidade de um mercado suficientemente grande, né? E depois, então, desdobrar isso em quais são os obstáculos e quais são as táticas que ele vai usar para atingir aquele objetivo maior. Então, esse é o conselho. E assim, não adianta pensar e que, bom, eu já vou sair e a minha empresa vai ser eu já vou ser um bilionário. Não é isso, mas o importante é atender essa necessidade do mercado. E quando atender a necessidade do mercado e você fizer com que o seu cliente venha ganhar com a sua solução. Então, o importante não é você, empresário, ganhar. O importante é que o seu cliente venha ganhar com a sua solução. E dali para frente, o seu sucesso será garantido. Porque se propaga, né? Exatamente. Muito rapidamente. Exatamente. Quando você menos espera, aí você vai estar ganhando dinheiro, né? Dinheiro é consequência, né, Miguel? Exatamente. Acho que de todo esse ciclo, né? Uhum. Como eu tô indo lá para 9, porque você acredita que a gente já falou 1 hora quase? Já estamos quase no finalzinho, coisa boa, né? Passou rápido, né? Você viu? É um bate-papo. A gente tá aqui... Depois você faz uns cortes aí. Você sabe que você tá aqui na minha casa e, ó, para receber o Miguel, vocês perceberam que a gente tá até de estúdio novo. A gente tá muito chique aqui. Vocês já sabem onde a gente grava e estamos de casa nova recebendo o Miguel para um bate-papo que já está chegando no final, mas eu tenho 2 perguntas que eu quero muito fazer para ele. Essas perguntas, Miguel, sabe como que eu pensei essas perguntas? Estou numa mentoria com o Miguel. O que eu perguntaria para ele? Foi assim que eu fiz essas perguntas, entendeu? O que eu gostaria de saber de Miguel Aboab? E essas 2 últimas eu preciso fazer para ti, que é como você encara o papel da liderança no ambiente empresarial moderno? Porque mudou, né? O mundo dos negócios mudou e mudou muito. E você há tantos anos, né, permanecendo na liderança de tantas pessoas diferentes, né? Eu acho que o líder cada vez mais precisa entender de pessoas, né? Que as pessoas que fazem os processos, né, das empresas. E o que você fala sobre isso, sobre essa liderança? Como você vê essa liderança nos tempos de hoje, nos tempos modernos? Então, daí eu vou voltar lá naquele tema que eu falei para você me perguntar no fim. Olha, que deu certo. E que era sobre resistência à mudança. Resistência à mudança. Então, eu acho que a liderança em você trazer um time é você conseguir implementar mudanças com sucesso. Isso é muito difícil. Então, existe sempre naturalmente resistência à mudança. Aquelas pessoas que estão acostumadas e que têm a sua metodologia, que sempre trabalharam de uma certa forma, e quando aparece alguma mudança, ou dentro da sua equipe, ou no seu cliente, onde você vai vender alguma coisa e ele, cliente, precisa mudar, mas muitas vezes ele tem essa resistência à mudança. Então tem uma historinha que eu vou contar. A gente ainda tem alguns tempinho. Fique à vontade, tem um tempinho. Então,
daí um indivíduo pergunta para o outro se você resiste à mudança. E ele fala, não, eu não resisto à mudança. E ele fala, então olha, lá em cima tem um morro, você sobe naquele morro. Ele fala, mas eu não vou subir aquele morro do nada, eu não tenho motivo para subir naquele morro. Ele fala, não, em cima daquele morro tem um pote de ouro. E agora, você sobe o morro? Ele olha e fala, não. Mas por que você não vai subir? Tem um pote de ouro. E ele fala, mas sabe o que é? É que eu não sei subir morro, não sei escalar montanha, eu posso cair, me machucar e andar de muleta. Então eu não vou subir o morro. Ele fala, não, mas espera, então assim, eu vou colocar rede, vou colocar proteção, e de maneira que você agora o perigo de se machucar você não tem mais. E agora você sobe o morro? Ele olha e fala, não. Mas por que você não sobe? Daí é que ele está na beira de um lago, debaixo de uma sombrinha, tomando a sua caipirinha, e lá no lago ele está olhando a sua sereia. Então ele está lá belo e confortável, na zona de conforto, não há porquê ele largar a sua zona de conforto, a sua sereia, e subir o morro. Mas acontece que daqui a pouco, do lago, sai um jacaré que vem pegar ele. Então, para fugir do jacaré, ele tem que subir o morro e, por acaso, ele vai pegar o pote de ouro. Então, essa resistência à mudança, o pote de ouro é o benefício de mudar. A muleta é o risco de mudar. A sereia é o benefício de não mudar. Uau. E o jacaré é o risco de não mudar. Mas as grandes mudanças que houve no mundo não foi em busca da oportunidade, não foi em busca do pote de ouro, mas todas as mudanças, os imigrantes que vieram para o Brasil, e muitos deles se transformaram em grandes empresários, não foi que eles vieram em busca do pote de ouro. Eles vieram fugindo de uma ameaça, vieram fugidos de uma guerra, e era a ameaça ao jacaré, que fez com que eles, de alguma forma, subissem o morro e pegassem o pote de ouro. Mas quando agora nós estamos olhando esses 4 elementos, nós temos que analisar esses elementos não só para a pessoa que está propondo a mudança, mas para todos os envolvidos na mudança. Então, se é uma empresa, quais são esses 4 elementos? O que é bom para a empresa? O que nesses 4 elementos, qual é o pote de ouro do cliente? Qual é o jacaré do cliente? E dos empregados, qual é o pote de ouro dos empregados? Qual é a muleta? E qual é o jacaré que pode ter para todo mundo? Então, a resistência à mudança, e que isso é que muitas vezes vai fazer com que a empresa venha a mudar, é conseguir analisar a mudança proposta, os 4 elementos para todos os envolvidos. Então, quando a gente atenua os riscos de mudar, e que isto é bom para todo mundo, então todo mundo entendeu o pote de ouro e entendeu as ameaças, todo mundo entendeu o jacaré. E aí a gente consegue alinhar, e é uma mudança que é consciente. Imagine isso no mundo da política. Meu Deus. Então, você vai propor uma lei, você teria que analisar os 4 elementos, o que é bom para a população, o que é
enfim, são algumas... E alinhar toda essa comunicação, né? E quando você fala como encara o papel da liderança, a liderança é propor mudanças, é implementar mudanças. Então, seja ela no meio empresarial, ou seja até mesmo o que eu falei, Sim, no meio social, no meio político, no meio de governo. E pegando aí, vocês viram que eu só tô assim, né? Eu tô olhando ali, porque, gente, vocês imaginam se na estreia já foi isso aqui, vocês imaginam o que vai ser essa temporada, né? Então, se prepara. E já aproveitando, falando sobre política, vamos falar um pouquinho sobre economia. Quais são as suas perspectivas para o futuro dos negócios no Brasil e no mundo? Qual que é o seu olhar? Bom, em termos de Brasil, a gente falou pouco aqui, não deu tempo de falar, mas sobre a reforma tributária, né? Não, mas temos ainda ali 10 minutinhos. Vamos falar. Então, a reforma tributária foi um movimento que começou já cerca de 20 anos atrás. E nós sabemos de muitas pessoas, muitos economistas que tanto têm se esforçado e não é uma coisa que foi feita, foi em cima da hora. Não foi em cima da hora. Isso muitas vezes veio os estudos e tem vários nomes que eu posso citar, mas um deles com quem eu tive mais proximidade, que foi hoje, né, que é hoje o deputado Luiz Carlos Rauli, mas que já foi por vários mandatos, e ele sempre vinha defendendo a reforma tributária. A reforma tributária, ela mexe muito com a economia, vai mudar muito a nossa forma de pensar, eu digo de governo, dos próprios governos, porque até então cada estado com a sua regra e incentivos fiscais e coisas muito detalhadas a níveis de produto, mas talvez o que mais complicava é que o imposto ele ficava no estado de origem. Então os estados deviam procurar atrair as empresas, porque quanto mais empresa no seu estado, o estado ficava com mais imposto. Isto mudou. O imposto, ao invés de ficar na origem, aonde o produto é fabricado, ele vai ficar no destino, ou seja, aonde o produto é consumido. Então, aquela guerra fiscal de falar o produto, de trazer uma fábrica ou de trazer uma empresa de serviços, então um estado pagava ou dava um incentivo de X, outro entrava na guerra fiscal, eu dou incentivo de Y, e isso ia, evidentemente, reduzindo a arrecadação. E, de repente, a empresa ia se instalar, por hipótese, no Paraná, mas, por incentivo fiscal, entendeu que seria melhor se instalar, por hipótese, Santa Catarina. Eu estou dando exemplos... mas, logisticamente, teria sido melhor a empresa se instalar em outro estado. Então, por um incentivo fiscal, ela passou a ser ineficiente e o governo está pagando por essa ineficiência entregue àquela empresa. Agora é o seguinte, o imposto fica no destino e a empresa vai se instalar na cidade ou no estado aonde tiver melhor mão de obra, aonde tiver melhores estradas, mais segurança para os seus funcionários, proximidade de portos, aeroportos, boas estradas, acesso. Então, todos esses fatores logísticos influenciam na escolha de uma empresa para ela vir a ser competitiva. Não é porque alguém está pagando para ela para compensar as deficiências logísticas.
Então, isso é um aspecto muito importante. Então, deixa de existir a guerra fiscal, as empresas vão se instalar aonde for melhor em termos de logística. Existem incentivos regionais, daí a legislação está pensando em criar fundos de desenvolvimento, mas aí já é tudo planejado e não é mais a guerra que existia. E esses fundos ou esses incentivos precisam estar no orçamento, então, que é aprovado em assembleia, não é um secretário que vai lá dar um incentivo. Mas talvez a coisa mais importante dessa reforma é o que nós temos de que o imposto não é mais cumulativo. Então, existiam muitos impostos da prefeitura, o ISS, o IPI, e que esses impostos você paga uma vez no início da produção e o seu fornecedor vai pagar sobre aquele imposto, ele está pagando mais uma vez sobre aquele imposto, e existe uma cumulatividade de imposto, e quando chega no final da cadeia, o produto é muito caro. E principalmente quando você quer exportar um produto, porque nesse custo acumulou vários impostos e o produto ficou caro. Não é porque o nosso empregado ganha muito, é porque ficaram muitos impostos acumulados. Então, nessa proposta do imposto sobre o valor agregado, então, se a matéria-prima custar 10 e você pagou um imposto que seja de 20%, você pagou 12, quando você vai vender esse produto por 20 e pagaria 4, mas você se credita do imposto que você pagou na etapa anterior. Então, o valor agregado é basicamente só a mão de obra que foi incluída. Se a empresa comprou uma máquina para ser mais produtiva, ela não vai pagar imposto sobre aquela máquina, ela vai se creditar de tudo que ela comprou para poder ser mais produtiva. Então, nós teremos empresas mais produtivas, não precisam pagar para pagar os impostos para ter uma máquina e ser mais competitiva. Trabalhar não sei quantos anos, né, para poder pagar uma máquina, né? E com isso, para exportação, o nosso produto será mais barato. Então, o Brasil será muito competitivo na exportação. O nosso empregado ganha pouco, o salário é baixo, mas o custo da mão de obra acaba sendo caro de tantos impostos que a gente tem acumulado. Então isso, né, respondendo a sua pergunta sobre os negócios no Brasil em particular, esta reforma tributária vai trazer uma grande mudança e nós, Brasil, seremos mais competitivos internacionalmente. O mundo onde a gente já falou muito da internacionalização, e foi o tempo de paz, aonde todo mundo comprava de todo mundo, e de repente a gente começa a ver que fala, mas os Estados Unidos não pode depender de produtos, não sei o que são produzidos na China, e que depende toda a indústria, não sei o que, de computador ou da saúde, não sei o que, depende de ter uma vacina que é fabricada na China, ou um princípio ativo. E assim, determinados países não podem depender da alimentação do seu país, de ter determinados produtos que são produzidos no exterior. Então, agora a tendência é que cada país comece a procurar a sua independência em termos estratégicos, em termos dos negócios. Então, de ter toda a importação vinda da China e falar, nós estamos ganhando dinheiro nesse curto prazo,
mas a dependência de um país em relação ao outro ficou muito grande. E nesse clima que nós temos, eu acho que a grande mudança que vai acontecer é que os países vão procurar trabalhar na sua independência dos negócios, depender menos da China, menos da Rússia, e eu acho que o Brasil, nessa competitividade, se o nosso governo souber ser amigo e ter relacionamento com os diversos parceiros econômicos, o Brasil vai, então, com a reforma tributária, poderá ser competitivo e fornecer para Estados Unidos, para a Europa Ocidental, enfim, para o Ocidente de uma forma geral, competindo com os fornecedores tradicionais, que seja Sim. China, Rússia, Índia. E tem potência assim. para isso, né? O Brasil, Agora, né? principalmente, então o Brasil entraria numa fase muito promissora de negócios, seja pela reforma tributária e seja por tudo isso que vem acontecendo no mundo. Uau, que coisa boa, né, gente? Olha, eu com certeza vou assistir de novo esse podcast incrível. Quero apenas te agradecer, Miguel, assim, me senti muito honrada de você ter aceito o seu convite. Margarete, fica aqui o meu abraço, né, o meu beijo. A Margarete aí, né, podemos dizer que é o braço direito, não sei, direito, esquerdo, né, do seu Miguel. Já tá junto quanto tempo que... Mais de 20. Mais de 20 anos, ela que possibilitou, né, o seu Miguel de estar aqui, viu a agenda, obrigado. Eu imagino que a sua agenda não é tão fácil assim, mas estou muito feliz de que você tenha aceito. Espero que você tenha gostado de ter esse bate-papo comigo aqui. E ó, as portas aqui estão abertas sempre que tiver uma novidade, sempre que quiser falar sobre qualquer tema. Margarete, só me mandar um WhatsApp, a gente vai marcar correndo, tá? Combinado? Combinado. E aí eu quero tudo deixar bem. aqui essa mensagem, né, final, me despedir de você aí de casa, mas queria que você falasse para sua câmera ali, ou uma frase, algo para o nosso público se despedindo aí da nossa audiência. Então, tem uma frase que eu tenho lá no meu livro. Eu digo que inovar é fazer hoje aquilo que ontem era impensável, de maneira que amanhã seja indispensável. Uau, que bom. Gente, é isso. Volta de novo. Manda esse conteúdo para pelo menos mais 2 empresários que você conhece. Novamente, meu muito obrigado. Vamos com tudo nessa 4ª temporada. Segunda-feira que vem temos um novo episódio aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta bastante. Se joga, vamos dar-lhe.